Olá, queridas artesãs e visitantes do meu canal. Nesta videoaula, vamos aprender a fazer crochê. Esses são os motivos que vamos fazer. O tamanho desse motivo é de 7,5 por 7,5 centímetros. Para o trabalho, vou usar o fio Yarn Art Jeans. Vocês podem usar as cores que mais gostam. Eu estou usando 4 tons e uma agulha de crochê número 2,5. O fio é metade algodão, metade acrílico. Então, vamos fazer o miolo. Fazemos um anel mágico e uma correntinha. Na próxima laçada, eu puxo um pouco o fio e dessa forma faço o primeiro ponto alto. Se você é iniciante, faça apenas 3 correntinhas. Depois, ainda precisamos fazer mais 11 pontos altos dentro do anel, de forma que, somados aos primeiros, tenhamos 12 pontos. Com uma única volta sobre, 5. As colunas 6 e 12 apertam nosso anel. Certifique-se de calcular para não se confundir com as primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O anel foi bem apertado. E no topo da primeira coluna fechamos nossa primeira linha. Se você fez 3 correntinhas, então na terceira correntinha, finalize prendendo com um ponto baixíssimo. E já pode cortar o nosso fio. O fio foi cortado pelo avesso. Você pode fazer assim, esconder cuidadosamente as pontas, dar um nó bem firme e depois esconder todas as pontas restantes. Em seguida, vamos começar a tecer as pétalas da nossa flor volumosa, então vou pegar meu fio rosa. Então, fazemos um nó. Agora, nós damos uma laçada inicial na agulha e inserimos ela cuidadosamente assim, bem no espaço entre qualquer um dos pontos altos da carreira. E agora, fazemos o nosso primeiro ponto alto aqui dentro. Já fizemos um e o segundo logo em seguida. Agora, exatamente no mesmo lugar, vamos trabalhar para fazer mais 4 pontos altos adicionais, garantindo que fiquem 5 pontos no total. Temos o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Subimos até o topo da primeira coluna, pegamos a alça e formamos um botão assim, com 2 alças de ar. Vamos tricotar entre eles. Sob o próximo laço, entre as próximas colunas 2, 3, 4, 5. Encontramos o topo da primeira coluna e pegamos o fio. Em seguida, tricote 2 pontos de corrente. 1, 2, 3, 4 e 5. Um, 2. Então, tricotamos 12 pontos, já temos 3 pétalas formadas desse jeito. Pronto, agora tricote mais 9. Dessa forma, tricotamos 12 pétalas seguindo o mesmo padrão. Fazemos 2 laçadas de ar e arrematamos o fio para finalizar o trabalho. Bem aqui, ao começar a tricotar a primeira pétala, faça uma laçada de ar. Cortamos a linha.
Em seguida, precisaremos de uma cor diferente. E assim por diante, pegamos um fio de cor diferente. No meu caso, é esse verde aqui. Novamente fazemos um nó, uma laçada e em qualquer lugar entre essas pétalas, tricotamos o primeiro ponto alto. No mesmo lugar, tricotamos o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Aqui teremos metade do canto. Então, no próximo arco, tricotamos 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na próxima, há novamente 3 colunas. 1, 2, 3. E agora, vamos tricotar o canto. No próximo arco, entramos e tricotamos 3 pontos altos, fazemos 2 correntinhas e aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, e aqui o terceiro ponto alto. 1, 2, 3 formaram um ângulo. Cada lado consiste em 2 elementos com 3 colunas. Aqui está um elemento, 3 pontos altos duplos e o segundo elemento. Uma vez, 2, 3. E novamente formamos um ângulo. E o canto, como já é de costume em nosso trabalho, consiste exatamente em fazer 3 pontos altos, seguidos de 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora, sob este arco aqui, vamos fazer 1, 2, e aqui neste próximo espaço também faremos 1, 2 pontos adicionais para completar a carreira. 3. E assim terminamos este lado e o canto sozinhos, e aqui eu vou mostrar como fechar a carreira e como fazer. Mas aqui temos apenas metade do canto. Então, só nos resta este lado. Também já fizemos 1, 2, 3 cantos e agora terminamos o quarto canto. Aqui, exatamente de onde nós começamos o trabalho. Contamos 1, 2, 3 pontos altos seguidos. Fazemos então uma corrente de espaço, damos uma laçada firme e vamos diretamente para o topo do primeiro ponto alto que fizemos, ficando assim com 3 laçadas completas na nossa agulha de crochê. Trabalhamos todos juntos, depois uma corrente, puxamos a laçada e formamos o canto, fazemos o ponto. O primeiro ponto alto, se não der certo, faça 3 correntinhas e o segundo ponto alto aqui. E o terceiro ponto alto, mas sem finalizar, porque vamos introduzir uma nova cor. Pegamos o fio bege. E assim nós fechamos por aqui. Com esse resultado, depois disso, conduzimos cuidadosamente o fio verde por todo o trabalho. E em cada um desses arcos, fazemos exatamente 3 pontos altos com uma laçada cada. 1, 2, 3. Passamos o fio para o próximo arco e tricotamos um novamente. 2. 3 colunas. A cauda também pode ser conduzida dentro deste arco, uma vez. Então, vamos cortar o rabo para que não nos atrapalhe. Dois, 3. E não terminamos o terceiro ponto, levamos o fio para frente, fechamos com o verde e trabalhamos o canto todo em verde, ou seja, fazemos 3 pontos altos no canto, 2,
duas correntinhas. E mais 3 pontos altos. E novamente, quando já quase terminamos o canto, 2 correntinhas. Esses aqui não terminamos, trocamos o fio para o bege e seguimos para o próximo lado. Novamente, exatamente assim. Também fazemos 3 pontos com o fio bege. Veja, é possível unir os motivos durante o processo de crochê, ou seja, começando pelo canto, você simplesmente vai puxando o fio conforme termina cada ponto alto. Certo, agora vou fazer este lado e mostrar para vocês, começando pelo canto. Durante o processo de crochê é muito prático unir as peças assim, elas ficarão unidas pelos fios. Veja, aqui a última carreira é tanto verde quanto bege. Se você unir durante o crochê, a junção dos elementos bege ficará com fio bege e a dos verdes com fio verde, ficando um acabamento bonito. Agora vamos chegar à esquina, eu te mostro. Portanto, o terceiro elemento não terminou de tricotar o canto, temos um verde. Tricote metade do canto. 1, 2, passo 3. Agora faça um laço de ar bem firme e em seguida prenda-o com bastante cuidado para finalizar. Vamos para o nosso canto, encontramos o laço de ar e o prendemos. Comece fazendo uma corrente bem firme no canto. Em seguida, tricote cuidadosamente a segunda parte deste mesmo canto e finalize puxando uma coluna de pontos para completar o trabalho. Agora nós vamos entrar sob o ponto alto, bem aqui no segundo motivo. O segundo ponto alto. Puxamos. Ou seja, conectamos assim pontualmente o terceiro ponto alto. Então, no terceiro ponto alto, trocamos o fio. Puxamos. Vamos para o próximo arco, levamos o fio verde junto e tricotamos. Primeiro, fazemos o ponto alto bege, depois o segundo ponto alto bege com a laçada. E assim, vamos puxando cada um dos pontos altos e unindo tudo com cuidado. Na minha opinião pessoal, fazer dessa forma acaba sendo muito mais prático e eficiente para o trabalho. Mas e se você prefere simplesmente fazer vários quadradinhos e depois uni-los, também é possível durante o processo de crochê. Vou deixar mais um vídeo na descrição. Como uni-los de forma bonita, quando você já tem os motivos prontos. Veja só como é que fica. Um local bonito de união, onde o verde se une com o verde e o bege com o bege. Ou então, como já disse, você pode fazer vários e depois unir todos com uma única cor. Agora vou desfazer isso, ou seja, mostrei esse método para vocês e na descrição vocês encontrarão também como unir motivos separados entre si. Então, estamos terminando. Então, vamos terminar de tricotar o quarto lado. Espero que você tenha entendido a ideia geral. Apenas os cantos são verdes e nas laterais há 3 elementos bege. Então, terminamos de tricotar o terceiro elemento no quarto lado, trocamos o fio e aqui ainda temos metade do canto para tricotar. Já conectamos o primeiro. 2, 3, 2 correntinhas. E no topo do primeiro ponto alto, nós fixamos firmemente. Depois, cortamos com cuidado todo o excesso de fio. Assim, vamos cortar também o fio bege. E simplesmente escondemos as pontas de forma bonita.
E assim temos esses pequenos motivos maravilhosos. Você, na verdade, pode continuar tricotando o quinto carreiro, ou seja, novamente deixando apenas os cantos, na cor verde. Só que agora teremos 2, 3, 4 elementos em bege, pode ser assim, ou você pode fazer ainda mais. Veja como fica o avesso. Aqui está o lado direito, se foi útil para você, por favor, deixe seu like. Tchau, tchau a todos.